Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no meu canal Marcos Meditação. E hoje estou trazendo mais um vídeo desta playlist Renovação da Mente. Então, como eu já disse, são 27 vídeos que eu vou estar disponibilizando dentro deste projeto que é o Renovação da Mente, Transformação e Desenvolvimento Espiritual. E hoje eu trago como tema, já abordei esse tema num outro momento, que é a ansiedade. Então, como a ansiedade atua, o que é a ansiedade, como nós podemos lidar com a ansiedade, certo? Então, primeiramente, nós temos que observar, né? Eu sei que, de repente, isso pode parecer para você, lá vem ele de novo com esta conversa, todo mundo diz isto, mas como é que eu trato? Mas a gente tem que colocar as coisas de uma maneira clara e objetiva. Todo fator de ansiedade, assim como também de medos, de inseguranças, de depressão, de estresse, né? Tudo tem a ver com com as nossas emoções que estão intimamente relacionadas com a nossa parte mental, psicológica. Tudo tem a ver. Então, no primeiro momento, sempre nós temos que avaliar as raízes daquilo que nós estamos a passar. E no caso da ansiedade, né, que é o tema hoje específico, nós temos que olhar para o nosso passado, olhar para a nossa infância, olhar para os nossos progenitores, o papá, a mamã, o pai, a mãe, e ver de onde é que eu trago esses níveis ou essas tendências de níveis elevados de ansiedade. Existem dois tipos de ansiedade. A ansiedade que eu chamo de ansiedade normal, natural e até benéfica, e a ansiedade que não é natural, que não é normal e que ela traz problemas, certo? Então, existem dois tipos de ansiedade, se você não sabia, né? Então, nós temos que aprender a discernir qual é a ansiedade que eu estou a viver, que tipo de ansiedade é que está atuando em mim, ok? Assim como também sobre o estresse, que é o próximo tema que nós vamos falar. Então, se a gente tem que olhar, como eu disse no início, para trás. Então, eu tenho que ver, bom, na minha infância, que fatores foram os que podem ter sido os geradores para eu entrar em níveis de ansiedade elevado, onde eu passe a ser até mesmo um dependente químico, fármaco, né? Ou sofra de crises de ansiedade. Eu tenho que olhar para trás, tenho que ver isso, né? Que fatores foram esses na minha infância, ou na minha pré-adolescência, ou na adolescência, que foram gatilhos geradores disto, né? Por exemplo, cobranças e exigências, né? Na escola tem muito disto. Então, a professora que diz, olha, amanhã nós vamos ter um teste, vocês estudam direitinho, porque caso contrário vão ter nota baixa, isso vai ser mal, porque os seus pais estão fazendo de tudo para você ter boas, ir para a escola, e bebê, e fica batendo naquela tecla. É óbvio que isso vai gerar na criança que está ouvindo ansiedade, né? Vai colocar nela um nível de exigência, um nível de autocobrança e de autoexigência elevado. Vai. Tá? Aquela criança que é insegura, aquela criança que já tem uma predisposição a não se sentir capaz, vai ficar pior ainda. É ou não é? É, claro que é. Entende? O pai que chega para o filho e diz assim, qual foi a nota que você tirou nesse mês? Eu tirei um 6. É, mas filho meu tira 10. Hã? Mas filho meu tira 10. Então eu não sou seu filho porque eu tirei nota 6? Viu que disparate? Aí você vai dizer assim, mas é uma forma que eles encontraram para nos incentivar. Isto é o adulto em você que está falando. Mas a sua criança não pensa assim. A sua criança ferida com esta afirmação não pensa assim e não sente assim. O adulto em você, sim, coloca esta máxima. Mas isso eles fizeram porque era assim que eles viam. Eles fizeram porque, com certeza,
eles também foram tratados assim pelos meus avós. Ah, eles fazem isso porque não sei o quê. Isso é o seu adulto falando, mas a sua criança interior não pensa assim. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, quando o assunto tem a ver com estas questões, lá da sua infância, lá da sua pré-adolescência, né, que é aquele período entre os 8, 12 anos de idade, mais ou menos, você tem que trabalhar. São as suas memórias. Você tem que ir lá e ressignificar isso. Tem que trabalhar. Aí como, Marcos? Já disse, aqui no projeto Renovação da Mente, eu vou entregar essas ferramentas para você. Pode ter certeza absoluta. E se você colocar em prática como será explicado e orientado, você vai ter resultado. Isso eu tenho absoluta certeza, porque eu fiz comigo. E já utilizei essas ferramentas com pessoas nas minhas consultas de psicoterapia e as pessoas tiveram resultado. Tiveram. Isso eu tenho certeza. Tá? Então, eu não estou aqui falando para você simplesmente para parecer um cara que tem conhecimento, um cara que sabe, um cara isto, um cara aquilo. Eu não estou. Eu estou falando para você coisas que realmente eu uso, eu utilizei e eu comprovei que dá resultado. Na minha prática pessoal, como nos meus atendimentos com as pessoas. Em psicoterapia. Entende? Então, não estou transmitindo para você informação simples, pura e simplesmente porque eu ouvi alguém falar, ou que foi de um vídeo do YouTube, ou que foi de um livro que eu li. Não é isto. Eu estou transmitindo para você e vou transmitir para você ferramentas práticas dentro daquilo que eu utilizo, que eu utilizei e nas terapias com os meus clientes ou pacientes, como a gente queira dizer. Tá? Então, voltando para a questão da ansiedade. Então, primeiro você tem que olhar isso. Tá? Tem esses fatores lá no passado, na sua infância, na sua pré-adolescência, como eu disse antes, entre a idade de 8 e 12 anos, então você tem que trabalhar essas memórias dentro de você. Olhando para os seus progenitores, né? Seus progenitores, né? O pai, a mãe, o papai e a mamãe. Quem era que era mais ansioso? Ah, o papá. Por quê? Em que situação ele demonstrava esta ansiedade? Ah, por causa da questão do trabalho. Ou por causa da questão do dinheiro. Ok? Analise. Continue analisando. Em que momento? Qual era a situação? Qual eram as questões que faziam ele ficar ansioso na questão do dinheiro? Ah, quando acontecia isto, por causa desta e desta e desta situação. Ok. Você está vivendo a mesma coisa? Não. Então. Ah, mas isso só por isso não resolve. Melhora. Só por uma tomada de consciência já melhora. Compara a época do seu papá, do seu pai, com a sua época. Compare. Em relação a ele, você está pior ou está melhor? Ah, mas não posso fazer essa comparação. Por que não? O que me impede de fazer essa comparação? Ah, porque eram tempos diferentes. Eram tempos diferentes, mas a questão de valor não é a mesma? Estamos falando de ansiedade. Ansiedade não interessa se é 1950, se é 1930, se é 2050. Não interessa. É ansiedade. É ansiedade, amigo. Então é isso que eu estou querendo que você faça. Compare. Na época do seu pai, as ansiedades dele eram relacionadas com dinheiro. Dinheiro existe em qualquer época do mundo. Até mesmo lá na época dos romanos tinha dinheiro. Ou não? Tinha. Na época dos homens das cavernas, não tinha o dinheiro como espécie de papel ou moeda, mas tinha a troca de mercadoria. Então existe. Então você tem que avaliar, compara. Você está na mesma situação que ele? Não. Então. Isso já tem que melhorar você. Você já tem que começar a sentir, pô, realmente, pai, eu estou exagerando mesmo na coisa. Porque o meu pai na época tinha 12 filhos, tinha 10, tinha 6, tinha 5, tinha 4. Eu nem filho tenho. Ah, viu só como é que é a coisa? Ou só tenho um?
Se você insistir que, mas a época era diferente, o dinheiro era diferente, não sei o que era diferente, então você está justificando a sua ansiedade e você não quer mudar nada. Você está fazendo autossabotagem, você não está se ajudando. E eu estou procurando colocar para você parâmetros para você se ajudar. Se você está com a mente bloqueada a tal ponto que você não quer analisar e refletir, sinto muito. Então nada vai ajudar você. Só remédio químico. Sinto muito, amigo. Desculpe, mas sinto muito. Nada vai lhe ajudar, nada. Se você mesmo não se ajuda com a sua própria cabeça, então nada vai lhe ajudar. Sinto muito. Não vai. Nem milagre, nem Jesus conseguiria. Se descesse agora aqui na Terra. Se você está bloqueado, está fechado. Entende? Então, você tem que fazer esses parâmetros, tem que procurar analisar e refletir nas coisas. Outro fator. Era a minha mamãe. Era a minha mãe que era ansiosa demais. Ansiosa com o quê? O que ela fazia? Como é que era a vida dela, a rotina dela? Era com os afazeres da casa. Ela ficava ansiosa, que tinha que fazer as coisas, deixar tudo pronto. Por quê? Porque ela gostava de ver. Ela gostava de ver simplesmente porque ela gostava de ver, ou teria alguém que cobrasse dela? Não, meu pai não cobrava. Quem é que cobrou dela, então, antes do seu pai? A minha falecida avó, ou a minha avó, pai, ela queria tudo bem arrumadinho, tudo bem organizado, e tudo dentro do seu tempo. Então tá aí o fator de ansiedade. Então isso faz parte da sua memória. Mas eu não vivi isso. Não importa que você não viveu. A sua mãe comentou isso com você. A sua mãe contou a história dela. É por isso que você sabe isto. Então você tem que ressignificar a memória que está em você. Na cabeça da sua mãe você não vai ressignificar nada, a não ser que ela queira. Mas é dentro da sua cabeça que você tem que ressignificar. Você não é a sua mãe. Você não tem a sua avó lhe cobrando e exigindo todo o tempo. Não tem. E se você passou por isso lá na infância, de novo, tem que ir lá na memória, porque é memória. Não é uma coisa real. Hoje em dia, com 40 anos, você tem a sua avó cobrando de você, exigindo de você? Não. Então, tem que mudar. E muda como? Mudando os padrões mentais. Trabalhando as memórias. É isto que eu vou insistir com você todo o tempo quando o assunto for relacionado com o seu passado. Se não trabalha as memórias, se você não ressignifica, você não muda nada na sua vida. Não muda. Por quê? Porque o seu íntimo, ele sempre vai buscar as informações que estão estocadas. Não é? Não é assim que acontece no serviço público. A pessoa diz assim, eu queria saber, por exemplo, dentro do jurídico, né? Eu queria saber o artigo tal do documento tal. Então ele já sabe o artigo número tal do documento que fala tal coisa, que está na seção X, aí ele vai lá e busca a informação. O nosso subconsciente e inconsciente trabalham assim. Ele vai buscar a informação que está lá. Se a informação não condiz com a sua realidade, para ele não importa isso. O que importa é o que você está sentindo que está relacionado com aquela memória. É isso que para ele importa. E aí ele vai lá, busca e pum, coloca diante de você. E se você não usa o seu racional, repito novamente, que é o seu dom que Deus lhe deu, você cai na armadilha. Você vai cair na armadilha. Certo? Então já falamos sobre a questão da ansiedade relacionada com o passado. Então aí você tem que trabalhar as memórias. Não tem outro remédio, amigo. Não tem, não tem. Porque, volto a repetir, são arquivos que estão dentro do seu subconsciente, principalmente, que é a zona da memória, e do inconsciente. Aí tem que trabalhar isso. Agora, se a ansiedade ela é pontual, certo? É pontual. Então, surgiu uma situação na sua vida, por exemplo, um teste, uma prova, né, como se diz, para você entrar para uma empresa. Né? Você está se candidatando à universidade ou você está se candidatando a uma vaga de emprego. Esta ansiedade, ela é natural. Ela é natural. Você não deve olhar para ela como algo ruim, como algo negativo. Você tem que pegar esta ansiedade e usar essa energia a seu benefício.
Como? Então, por exemplo, eu tenho uma prova, eu tenho um teste para a semana, né? Me candidatei para uma vaga de emprego ou para entrar para a universidade e eu tenho só essa semana para eu me preparar. Então, eu tenho que pegar essa ansiedade. O que é esta ansiedade? É aquela expectativa, mas será que eu consigo? Será que vai dar certo? Então, eu tenho que usar isso a meu favor. Então, como é que eu me preparo para isso? Como eu me preparo para isso? Ah, vou lá ver o que é que eles estão pedindo, né? Para entrar para aquela universidade, o que eu tenho que saber? Conhecer, né? Melhor o termo, conhecer. O que eu tenho que conhecer? Isto. O que eu tenho que ter de experiência prática? Isto. O que eu já tenho dessas competências que estão sendo pedidas? A nível de conhecimento e a nível de experiência prática. Aí eu tenho nisto. E experiência prática eu tenho nisto. O que está faltando? Isto e isto. Ok? Então, naquilo que você já tem, você só vai dar uma olhada rápida, não vai se deter e não vai perder tempo como se estivesse estudando do zero. É só para relembrar alguns pontos, alguns tópicos, ou para você se atualizar. Aí é outra história. Mas você não vai ter que estudar tudo de novo. Agora, onde falta para você conhecimento e onde falta experiência, é ali que você tem que se agarrar. É ali que você tem que se pegar. É ali que você tem que colocar esta ansiedade. De que forma? Curiosidade, força de vontade, interesse, onde você vai lá, pá, então eu tenho que pesquisar sobre isso. Vou conversar com quem? Quem é a pessoa que já tem experiência nessa área? Né? Qual é o autor que eles estão pedindo aqui que é para ler? Ah, não fala nada. Então você tem que ir lá perguntar. Olha, eu vou me candidatar ao teste aqui na universidade. Qual é o autor principal aqui sobre esse tema? Ah, tem que falar com o professor. Vai lá e fala com o professor. Manda um e-mail, manda uma mensagem. Tenta encontrá-lo numa hora de intervalo, tomando um cafezinho. Professor, olha, por favor, qual é o autor principal que eu tenho que estudar sobre essa área? Ah, você não sabe? Não sei. Também não está dizendo lá. Né? Lá não tá comentando nada. Ah, você leu na outra parte que diz da bibliografia que deve estar que está lá? Ah, isso eu não vi. Ah, então vai lá e veja. Pronto. Ah, mas não tem nada, nenhuma referência. Então ele vai lhe dizer. Ah, então olha, dá uma olhada nesse autor aqui. Pronto. Vai lá e estuda. Entende? Vai lá e estuda. Certo? Ah, e na parte prática? Vai ao encontro de práticas. Como eu já disse em outro vídeo, existe na internet testes prontos para você se basear naqueles testes e treinar. Existe. Existe isso. Existe. Folhas de cálculos, etc. Um monte de coisa. Depende daquilo que você está procurando. Mas tem. Tem. Né? Se você vai se candidatar a um teste para fazer bolo dentro de uma confeitaria, se você não tem conhecimento disso, então você não vai, não adianta ficar ansioso, porque você não tem experiência nesta área. Você tem que se candidatar para uma coisa que você tem experiência. Né? Ou então você tem que buscar curso. Primeiro, para depois ter experiência prática em casa, para depois você se candidatar. Você não tem, amigo. Entende? Ah, mas eu sei fazer bolo, ok? Então você tem que chegar e colocar, olha, eu sei fazer bolo, mas eu não sei fazer bolo desta forma. Vocês me dão algum tipo de formação? Eu vou ter um período aqui de treinamento? Ah, nós não temos tempo para isso. Então pronto, então você não pode se candidatar a uma coisa que você não vai ter treinamento. Não adianta ficar ansioso. Ó, ó, nesse ponto não adianta. Ah, mas eu preciso de dinheiro. Sim, então você vai ter que procurar um outro emprego onde esteja condizente com as suas capacidades e habilidades. Porque senão você vai perder tempo. Se você não vai ter preparação, se você não vai passar por treinamento, você vai perder tempo e vai fazer com que a empresa perca tempo com você. Questões lógicas, nós temos que ser lógicos. Entende? Sensatez, isso se chama de sensatez. Você está roubando o lugar de outro. Entende? Sensatez. Ah, mas os outros não têm. Olha, os outros são os outros. Você tem que ter. Se você está querendo um desenvolvimento espiritual. Não é? Se você está num caminho de desenvolvimento espiritual, você tem que ser sensato perto dos outros que não são.
Faz parte, meu amigo. Isso é transformação. Isso é desenvolvimento espiritual. Sinto muito. Se você não quer isso, então você está no lugar errado. Está até assistindo um vídeo errado. Vai assistir qualquer outra coisa. Entende? Você já está assistindo uma coisa que você não quer. Então, não perca seu tempo. A gente tem que ser objetivo. Tá? Então, como eu disse, esta questão de ansiedade ela é benéfica. Né? Você vai começar um novo emprego amanhã. Vai gerar uma ansiedade? Claro que vai. Mas essa ansiedade, você tem que olhar para ela como motivação. Você está motivado, está motivada. Agora, não deixe que a sua mente comece a projetar coisas negativas que transformam a motivação, que é esta ansiedadezinha que está ali atuando, em algo que vai bloquear você e que amanhã você vai chegar no emprego com o beiço, né? Com a boca se arrastando lá no chão, com um jeito assim todo caído, todo, eu não sei, quem sabe. Pronto, já nem entra pela porta porque você não vai dar certo mesmo. Mas foi por quê? Porque você permitiu que a sua mente lhe sabotasse com vários pensamentos negativos e tirasse a motivação, que era aquela ansiedadezinha que você estava sentindo. Porque motivação é acompanhado de uma ansiedade. Só que você tem que olhar para isso como algo benéfico. Bah, que legal, estou motivado, eu quero estar lá naquela empresa, eu quero chegar lá. O que você quer que aconteça quando você chegar lá? Pô, eu quero que as pessoas me aceitem, eu quero que as pessoas gostem de mim, eu quero que eu seja bem atendido, que eu seja bem recebido. Então é isso que você tem que olhar na sua cabeça, você tem que visualizar isto, sentir isto vibrar no seu peito, no seu coração. Pô, você quer ou não quer esse emprego? Se você quer, você tem que estar motivado, tem que mostrar que está. Claro, também não vai exagerar, não vai chegar lá, olha, eu trouxe aqui uma banda de música, né, para fazer festa comigo, eu estou entrando nessa empresa. Aí o pessoal vai dizer, epa, você é louco, tá fora da casinha. Hã? Claro que não, mas você tem que chegar lá, né, com vontade. O técnico, né, o técnico, o comandante lá, como a gente possa dizer, né, o treinador da equipa, me chamou para entrar em campo hoje, eu tenho que estar motivado para entrar em campo. Se ele olhar para mim, eu estou assim, não vai me chamar. E se me chamar, ele vai chegar assim, vamos ver o que ele vai fazer. Vai entrar em campo como? Já mancando? Ou na primeira bola que pegar, um bate no pé, pronto, sai fora do jogo. Mal entrou, já está saindo. Entendeu? Não, motivação. Então você tem que mostrar que quer. Não é o emprego que você quer, não é o estudo que você quer, não é o curso que você quer fazer. Você tem que mostrar motivação. E tem que estar motivado para isso. Entende? E esta motivação é acompanhada de ansiedade. Isso é natural e é normal. E você tem que olhar desta maneira. Se olhar de outra maneira, você está se auto-sabotando. Tá? Agora, existe uma outra ansiedade, que aí são as ansiedades provocadas por falsas expectativas ou exageradas expectativas. Aí é outra coisa. Aí, meu amigo, você tem que botar os pezinhos no chão, avaliar bem as coisas, refletir, analisar, ponderar. Tá? Porque se você criou na sua cabeça uma fantasia e uma ilusão que em uma semana que você está dentro daquela empresa, eles já vão colocar você num outro nível, sinceramente, você está vivendo no mundo da lua. Você deve ser companheiro ou de São Jorge ou do dragão lá na lua. Você não está aqui no planeta Terra. Entende? Não está. Então você tem que baixar a bola. Tem que baixar a bola. Você não está com essa bola toda. Não, eu me considero que consigo. Consegue? Você tem que provar isso para a empresa. E provar é só na prática. É na prática e com tempo. Que aí quando surgir a vaga, você se apresenta e coloca, olha, eu estou me candidatando para a vaga tal. Então você consegue? Consigo. Pode fazer um teste comigo gratuitamente, eu nem aumento o meu salário. De 15 dias ou de um mês. Que eu vou mostrar para você que eu tenho condições. Mas com o mesmo salário? Com o mesmo salário.
Mantenha o mesmo salário. Eu só quero ter a oportunidade. Ah, não, eu não vou fazer isso, a empresa tem condições de me pagar. Tá, mas então você tem que provar isso para eles. Entende? Se você quer e você sabe que pode, por que você tem que exigir dos outros algo? Para eles acreditarem em você? Não, você vai lá e mostra. Faz. Vai lá. Entende? Agora, se você ficar ali, não faz nada para além. Eles dizem assim, olha, quem é que pode ficar 1 hora a mais? Ah, eu não posso. Então, você não pode por quê? Eu tenho a minha família, eu tenho a minha mulher. Assim, amigo, se você quer crescer, sacrifícios devem ser feitos. Sacrifícios têm que ser feitos, amigo. Para tudo na vida, se você quer crescer e quer se desenvolver, sacrifícios precisam ser feitos. Então você vai chegar para sua esposa e vai dizer, olha, infelizmente, amor, eu não vou poder estar aí. Surgiu aqui uma oportunidade na empresa de ficar mais 1 hora, porque isso aqui vai ser bom para o meu currículo, isso vai ser bom para a minha valorização como profissional, isso vai ser bom para uma oportunidade que tiver. Ah, tá. Claro que você não vai fazer agora isto ser uma rotina na sua vida. É óbvio que não. Né? Não precisa fazer isso de uma rotina na sua vida, que aí de 1 hora passa para 2, passa para 3, passa para 5 horas, ou então você até já compra um colchonete, né? E uma almofada, um travesseiro, como se diz no Brasil, e dorme na empresa. Claro que a sua mulher vai querer o divórcio. Né? É óbvio. Né? Não é isso que a gente está falando. Mas você tem que mostrar que você tem interesse. Entende? Tem que mostrar. Ah, mas eles não vão me pagar mais por causa disso. Olha, o que vai se fazer? O que vai se fazer? Você quer crescer ou não quer crescer? Quantas coisas a gente faz que não vai dar nada para nós? Não vai nos dar nada para nós, não vai aumentar o dinheiro na nossa carteira. Quantas coisas a gente faz? Quantas coisas a gente faz que não aumenta o dinheiro na nossa carteira? Quantas coisas? Ah, mas se a gente também não tiver nada na vida para fazer como um hobby e que nos dê satisfação e tudo mais, então a vida não tem graça. Certo? Então é a mesma coisa, meu amigo. É a mesma coisa. Você vai estar fazendo algo dentro da empresa que poderá no futuro lhe trazer alguma coisa boa. Se não for na própria empresa, vai ser numa outra. Vai que um colega seu sai daquela empresa e monta a empresa dele e sabe que você é uma pessoa interessada, competente, que é uma pessoa que está ali, que veste a camiseta, como se diz no Brasil, que veste a t-shirt. E ele, de repente, vai lhe chamar. Chega, olha, eu queria conversar contigo, eu abri a minha empresa agora e estou precisando de alguém com seu perfil. E então? Ah, mas o Marcos já está sonhando. Não. Visionário. A gente tem que enxergar as coisas lá adiante. Enxergar as coisas lá adiante. Não é sonhar. É enxergar as coisas lá adiante. É enxergar as coisas lá adiante. Eu estava trabalhando numa empresa que eu trabalhei no Brasil, era uma empresa de engenharia. E depois de estar trabalhando lá, por 4 anos, trabalhando por 4, 5 anos, por 5 anos, eu saí da empresa. E comecei a trabalhar por conta, não com o que eu trabalho hoje, né, já há 30 anos, que são terapias complementares, né, na época alternativas que era dito. E eu, por 1 ano e pouco, eu fiquei fora daquela empresa. O meu chefe no setor de informática, ele pediu demissão. E juntamente com o irmão dele, eles abriram um negócio para eles. E a empresa, justamente naquele período, estava precisando de alguém que trabalhasse, porque estava entrando muito serviço para eles, que vinha de São Paulo, essa empresa era em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e o serviço de grande porte, que é entrar muito dinheiro para a empresa, era vinha de São Paulo, e eles precisavam de alguém que já conhecesse o sistema de trabalho. Adivinha o que eles chamaram? Eu, numa tarde, recebi uma ligação, olha, aqui é da empresa tal, não sei o que, tudo bem, como é que tu tá? Ah, eu tô bem. Olha, estamos precisando aqui de alguém, o fulano está indo embora, e estamos precisando de alguém aqui que assuma o lugar dele, né? Vem aqui numa reunião com a gente. Aí eu fui lá, sentaram comigo, me ofereceram 3 salários, na época, 3 salários, o equivalente a 3 salários. 3 salários. Para eu começar imediatamente com eles.
E aí eu voltei de novo para a empresa e comecei a trabalhar. Ao cabo de 2 anos, mais ou menos, eu saí, porque agora eu trabalhava por conta na área das terapias complementares, que eu via que me rendia muito mais do que eles estavam me pagando. Foi por isso que eu saí de lá. Entendeu? Então, as coisas são assim. Em determinado momento, você pode achar que não está sendo valorizado, que não está sendo bem visto, você pode achar tudo isso. Mas, com certeza, o mundo dá sempre uma volta. Isso é um dito popular, o mundo dá a volta. E quando ele dá a volta, ele pode trazer coisas fantásticas para você se você estiver com isso aqui, ó, trabalhando a seu favor. Se não está, não vai dar certo. Entendeu? Então, se a ansiedade que você carrega tem a ver com expectativas demasiadas que você coloca nas coisas que não condiz com uma realidade, expectativas que você coloca em si que não condizem com as suas condições. Não quer dizer que você não venha a desenvolver, mas são coisas diferentes, certo? Autoexigências e autocobranças. Aí, meu amigo, você tem que trabalhar essa parte. Tá? Você tem que botar os pés no chão. Isto é uma ansiedade que não tem realmente por que você alimentar. Você tem que ser realista. Nesse ponto eu tenho que dizer esse termo, realista. Certo? Ah, Marcos, eu quero ganhar mensalmente 5.000 euros. Ok, o que você faz para ganhar 5.000 euros por mês? O que você faz? E nessa profissão você tem condições, essa profissão garante, não digo garante, né? Que nada é garantido. Mas nessa profissão, há reais possibilidades de você ganhar? Sim. Então, faça o que tem que fazer para ganhar os 5.000 euros por mês. Mas não fique sentado com ansiedades de sonhos, expectativas e sem fazer nada. Você tem que ir à luta, tem que buscar resultado. É isto que é. Ficar ansioso simplesmente por estar, por sonhar, por ficar pensando, não vai resolver nada. Não vai. Agora, normalmente a ansiedade doentia é aquela das expectativas em si mesma exageradas ou nos outros. De novo falando sobre expectativas. Certo? Aí, ou são fatores psicológicos e emocionais que você tem que trabalhar do seu passado, ou então são questões que você vai ter que tomar um remedinho para acalmar e relaxar, para ter tempo de olhar, avaliar, reavaliar as coisas, se posicionar direitinho para você, então, ir diminuindo aquele ritmo. Tá? Se a ansiedade está associada com estresse, então assista o próximo vídeo, que nós vamos falar sobre esse tema, ok? Muito obrigado, era isso que eu tinha para transmitir para você. Nós temos um outro vídeo que fala também sobre ansiedade, já vou colocar aqui no final deste, né? Se você quiser, clica lá e assiste também, vai ser bastante interessante, ok? Muito obrigado, namastê, bem-aja, paz inverencial. Você esteve aqui comigo e está a acompanhar comigo aqui no meu canal Marcos Meditação. Dê um like nesse vídeo se ele ajudou você, ou então se ele poderá vir ajudar alguém, né? E inscreva-se no meu canal, ajude este canal a crescer, não venha simplesmente assistir o vídeo e ir embora. Né? Você não tá tendo que pagar nada, é só colocar um like e se inscrever. Ok? Obrigado então, tudo de bom? Até a próxima.